fizeram a inscrição, todos estão aqui, né, e acho que a gente já pode começar desejando umas boas-vindas para todos os participantes aqui de hoje, né, e a feliz coincidência de estar todo mundo aqui que ou trabalha ou estuda na escola do Sebrae, para mim e para o Mar, é uma felicidade imensa vocês estarem aqui com a gente, e espero que vocês absorvam o máximo do conteúdo do Fábio Veras, que é a referência em negócios digitais, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil, tá? Vocês fiquem à vontade, ele vai dar a explanação dele. Se quiser contribuir com alguma questão no chat, fica à vontade, e eu acho que ele vai conduzir bem no bate-papo e com a apresentação. E aí vocês ficam à vontade aí para fazer qualquer pergunta, e eu estou aqui à disposição também. Tá bom? Paulo, você está vendo a minha apresentação, não? Tô vendo, sim. O problema é que ela tá várias telas de uma vez só, né? Se você quiser, Fábio, se você não se importar, você pode compartilhar comigo no WhatsApp, eu apresento daqui, porque eu estou num computador. Tá, vou fazer dessa forma. Recebeu? Boa noite, Paulo. Boa noite, Marden, beleza? Já na hora que você foi falar que eu entrei, eu desliguei sem querer. Então tá ótimo. Bom. Recebi aqui, Fábio, estou baixando e vou compartilhar minha tela, tá bom? Aí você me aciona nas alterações de página aí. Tá ótimo. Só um minutinho que está fazendo o download. Bom, boa noite, Marden, Ana, Natália, o Pedro Henrique, a Rafaela. Somos muitos, então a gente pode nominar um por um. Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui novamente. Valeu. Vou pôr aqui. A tela apareceu aí para vocês? Acho que tem um delayzinho. Apareceu, Paulo. Então, ótimo. Ah, tá bom. Eu vou até fazer diferente aqui. Isso. Bom, pessoal, vamos lá então. Boa noite a todos. A gente vai falar um pouco aqui da demanda da Bridge, né? Sobre empregos tecnológicos e tecnologia nos empregos. E eu vou procurar compartilhar esse conhecimento de uma maneira bem prática, num diálogo aí com vocês, sobre o que está acontecendo nesse mundo do trabalho, voltando especialmente... Acho que tem que botar o áudio no mudo, Paulo. Desculpa, eu que errei aqui. Sem problema. Para que vocês possam ter pistas úteis, né, sobre o caminho de vocês. Pode passar, por favor, Paulo. Bom, eu começo no que talvez devesse ser o fim, né? Mas eu achei por bem falar de 21 tipos diferentes de empregos e de funções na área de TI, né? Para a gente ser bem direto no ponto e entender que tipo de suporte, que tipo de função, vamos dizer assim, a área de TI está trazendo. A secretária Clauzi entrou, seja bem-vinda, secretária. Isso que eu ia falar. Clauzi. Boa noite para todo mundo. Obrigada aí pela presença de todos. Vamos em frente. E a Clauzi que criou esse projeto e sempre teve essa preocupação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Nova Lima sempre muito preocupada em ser prática, né, em ser efetiva. Então, eu começo essa apresentação trazendo um pouco dessas funções da TI para depois... Talvez você colocar no mudo, Paulo. Estou tentando aqui. Para depois a gente compartilhar
um pouco dos reflexos da tecnologia no mundo do trabalho para aqueles que não são da TI também. Vamos lá, Paulo, pode passar. Pode passar. Já pode passar? Pode. Bom, aqui a gente vai num voo de pássaro, são 21 slides, cada um com uma especialidade, e já para deixar claro a todos que essa não vai ser uma apresentação de TI, a gente está só começando para falar o mundo de oportunidades que a gente tem nesse campo de diversas funções no mundo da tecnologia, a gente não chama mais de informática, né? E aqui está a remuneração dele em dólar nos Estados Unidos, o valor anual, né? Se a gente multiplicar num dólar ali a quase R$6, né? Eu vou estar falando de uma remuneração anual de R$180 mil por ano num especialista de suporte dentro de uma empresa tradicional. Então, a gente fala sempre, eu como presidente do Sindicato da Indústria de Software, nós temos um déficit de mais de 450 mil programadores e funções na área de TI. Então, realmente, não existe desemprego para os profissionais razoáveis nessa área. Pode passar, Paulo. Porque eu quero ser bastante sucinto nessa parte, né? Um programador ali tá ganhando, em média, $60 mil por ano nos Estados Unidos, e no Brasil a referência de um salário mínimo ali vai variar de um piso de R$1.800, mas um bom programador, e na medida em que ele progride na carreira, ele tem uma remuneração bastante superior. Pode passar. O tester, né, aquela pessoa que faz os técnicos, né, o engenheiro que verificam os produtos de software, essa é uma função muito específica, muito especializada e muito qualificada também para empresas de software. Pode passar. Web developer, né, é o desenvolvedor web, também é um profissional bastante demandado, né, a linguagem Java hoje ela é a mais usada por todos e é um profissional de altíssimo nível, né? Inclusive para conseguir um green card e um visto de trabalho nos Estados Unidos nessa função é muito fácil. Pode passar. O técnico de TI, né? Que também monitora essas funções de processamento, instala um software relevante. Pode passar. Um analista de sistemas, e cada função dessa tem... A gente acha que é tudo igual, é a mesma coisa, tem uma nuance diferente em termos da sua participação, da sua atividade. Pode passar. E você vê que o valor vai subindo, né? Um engenheiro de rede, pode passar. Um designer da experiência do usuário, isso realmente é uma função que tem crescido muito, né? E no mundo inteiro é necessária aquela pessoa que enxerga a interface, a maneira como o usuário usa um software, usa um aplicativo, usa um site. Tem pessoas super especialistas com larga experiência, um profissional muito requerido. Pode passar. Um administrador de database também, e aí a gente está falando de níveis complexos, vocês veem que a remuneração vai subindo. Pode passar, Paulo. O cientista da computação também, uma remuneração lá, $100 mil ano. Aqui nós temos um excelente curso na UFMG. Pode passar. Engenheiro de software, cada um com uma aplicação específica. Pode passar. O especialista em segurança, né? A segurança cibernética ela virou uma questão seríssima para todos nós em relação à rede, em relação a plataformas, né? Vocês imaginam as fintechs, os sistemas financeiros, a quantidade de ataque de hackers, e também com a Lei Geral de Proteção de Dados. Evitar um ataque de hacker é muito importante, porque às vezes involuntariamente a empresa tem seus dados roubados, é chantageada. Então esse é um profissional que cresce muito também em demanda.
Pode passar. Pode passar. Diretor de TI, pode passar. E o diretor de gestão de sistemas de informação. Pode passar, Paulo. Um administrador web, pode passar. Um engenheiro de aplicação ou de aplicativos, pode passar. Um gerente de qualidade dos dados, né? Isso é até uma exigência da lei também. O técnico, viu, secretária Clausi? A questão da gente qualificar técnicos de LGPD é uma função que vai crescer muito, né? Numa formação que ainda nem tem certificadoras e Nova Lima pode sair na frente ano que vem com isso. Pode passar. O clássico do helpdesk, né? Aquele suporte de informática, que sempre vai ser necessário. Pode passar. Coordenador de TI, pode passar. Um engenheiro de sistemas de nuvem. Só para compartilhar com vocês a amplitude, a complexidade, as nuances da formação do emprego tecnológico, né? Pode passar, Paulo. Bom, então, esse é um ponto de partida. A nossa geração, assim, quem tem mais de 35, 40 anos, foi acostumada a entender que a tecnologia é uma coisa árida, uma coisa difícil, é uma coisa para nerd, é uma coisa que exige características muito especiais e, de fato, você precisa ter uma base sólida de pensamento lógico e raciocínio matemático. As escolas são muito deficientes nesse lugar. Muitas escolas, infelizmente, elas ensinam os alunos a replicarem fórmulas, mas sem trazerem uma quantidade de exemplos e aplicações no mundo real das fórmulas, o que gera, inclusive, uma dificuldade muito grande na proficiência de matemática, mas hoje você não precisa ser esse profissional de extrema qualificação ou de extrema complexidade, né? Hoje você tem um curso que a gente chama de full stack, que pega o front-end e o back-end ali e forma um excelente profissional em um ano. Então, para você que tem 15, 16, 17, 18 anos, é muito importante você entender que existem qualificações. A Amazon está lançando cursos específicos. .NET é uma linguagem, por exemplo, que é peculiar à Microsoft, é uma formação dada para aqueles que usam plataforma, querem usar a plataforma que usa o .NET. Então, você tem várias linguagens, você tem várias aplicações, você tem várias funções, você tem vários tipos de emprego. Então, assim, definitivamente vale a pena. E cada vez mais, né, a gente vai olhar um pouco ao longo do desenvolvimento dessa apresentação, nós todos teremos que ser programadores, nós todos teremos que ser um pouco entendedores ou dominar um pedaço da tecnologia, porque essas plataformas vão ficar cada vez mais amigáveis e a nossa maneira de interagir com elas vai requerer de nós, ainda que para um uso simples, uma forma que não requer qualificação, mas quanto mais você se qualifica, mais aptidão você tem a ser útil em funções de maior complexidade. E aí eu quero trazer isso como ponto de partida. A tecnologia cria novos empregos, a tecnologia cria novas possibilidades de renda. Pode passar, Paulo, para a gente se assustar menos e enxergar mais as oportunidades. Ao longo da história, sempre que a gente tem um ciclo de mudança tecnológica, a internet, por exemplo, foi uma delas, emerge um clima de medo, um clima de temor, de dificuldade, ou de receio, de ansiedade, mas, na verdade, sempre muitas outras oportunidades aparecem. O que me parece que, fazendo o cacuete da fala, o que me parece que vai desaparecer ou que vai ser reduzido intensamente é o nível, a oferta de empregos de baixíssima qualificação. Então, tudo aquilo que for repetitivo, tudo aquilo que for mecânico, tudo aquilo que for simples, haverá sim uma tecnologia que vai retirar postos de trabalho. Então, quantos edifícios em Belo Horizonte que
pagam uma assinatura de uma portaria online. Então, existe um conjunto de câmaras espalhados por aquele muro, aquela portaria, pontos estratégicos do prédio, e esse conjunto de câmaras monitora. Se alguém toca a campainha, alguém atende nessa central, o que divide o trabalho, aumenta a eficiência do profissional, porque uma só pessoa pode ser porteira em 2, 3, 4, 5, 6 edifícios, existe uma métrica, não adianta querer explorar a pessoa além do que ela dá conta, é humanamente impossível, mas sim, a tecnologia, nesse caso, ela torna o porteiro presencial, aquele cara que ajuda, às vezes, a subir com a compra do carro, esse profissional realmente de menos qualificação intelectual e de uma função, eu diria, repetível, quase mecânica, esse tipo de emprego tende a desaparecer, né? Por exemplo, uma advocacia de recorrência, de repetição, como a advocacia trabalhista, para a gente não falar só de um office boy, para a gente não falar só de um porteiro, o advogado que tem um processo repetitivo, onde ele vai mudar apenas os fatos e a matemática do direito pedido, ele também, para grandes escritórios, com ferramentas de automação, será menos necessário, ou precisaremos de menos profissionais dessa categoria em relação àqueles que vão elaborar peças mais complexas. Então, realmente, o domínio da tecnologia, a facilidade da tecnologia, ou aquele profissional, como a secretária Clauzi sempre coloca, aquele profissional que quer se destacar pela motivação, pelo interesse, pela curiosidade, pela vontade de aprender, pela disponibilidade, pela boa vontade, essa pessoa sempre vai ter um lugar no mercado, sempre vai ter um lugar no mercado. Ainda que ela tenha dificuldade, na medida em que ela tem essa primeira oportunidade do primeiro emprego, ela vai se destacar. Isso eu estou falando de um office boy ou office girl, aquele suporte. Todos nós queremos ter uma pessoa zelosa ao nosso lado, mas aí, sob a perspectiva de carreira e de uma carreira longeva, realmente a pessoa tem que, além dessas características humanas, que se acentuam, ou seja, aquela pessoa que está achando que vai se formar no ensino médio, ou que vai até mesmo se formar no ensino técnico ou no curso superior, e o emprego vai aparecer para ela de uma maneira natural, isso não será mais uma realidade à luz da presença da tecnologia automatizando, gerando a necessidade de menos pessoas para a produção de maior quantidade de trabalho. Então, ainda assim, voltando à essência, enquanto as tecnologias substituem alguns empregos, elas estão criando outros empregos em setores que a maioria de nós nem consegue imaginar e também gerando novas maneiras de gerar renda. Então, o trabalho autônomo, o freelancer, aquela pessoa que vai desenvolver um trabalho e saber precificar o seu trabalho em horas, será também um profissional que vai ter destaque. E, infelizmente, as escolas, as faculdades, sim, Clauzi, já existem diversos cursos técnicos para essas profissões. Lá no Sindinfo, com o Senai, a gente está terminando agora a elaboração de mais alguns cursos. Eu vou compartilhar com você depois para a gente fazer essa oferta e aos poucos as cidades como Nova Lima irem trazendo também esses cursos técnicos, digamos assim, que tem uma empregabilidade mais acentuada para o jovem da cidade e também para aqueles que não são jovens, porque eu tenho absoluta certeza que haverá no futuro próximo emergirão cursos para requalificar ou dar qualificação adicional a profissionais adultos ou a profissionais não necessariamente sêniores no sentido de idosos, mas também para esses, né? Então, os complementos tecnológicos que nós não tivemos ao longo da nossa vida, nós teremos também como complemento ali no mundo adulto. Em relação à inserção disso nas escolas tradicionais, aos poucos a gente começa na rede pública a ter essa lógica dos cursos de programação no contraturno de escolas municipais de ensino fundamental e médio e também os cursos técnicos, mas ainda te confesso que muito incipiente.
Então, vamos lembrar disso: atitude, postura, curiosidade, vontade de aprender. Aquele profissional, seja do ensino médio, do curso técnico e do superior, que acharem que ao se formar o emprego vai aparecer, esse profissional vai ter muita dificuldade. Não só pelo processo de busca, mas porque as tecnologias estão mudando, as funções estão mudando, e literalmente é aquela frase que se os nossos pais viveram uma época de mudanças, nós literalmente estamos vivendo uma mudança de época. Então, eu estava falando que o profissional do futuro vai ser parametrizado, vai ser metrificado em horas. E isso não deve ser assustador. Infelizmente, ou felizmente, foi como aconteceu, nós fomos criados para buscar um emprego. Então, eu preciso de alguém ou de uma empresa que assine a minha carteira e me pague 8 horas por trabalho. Os próprios softwares de gestão de projetos, de gestão empresarial, de acompanhamento e monitoramento de resultados, estão identificando um nível muito alto de ineficiência dentro das empresas. As pessoas estão 8 horas dentro das empresas, mas elas não estão produzindo 8 horas. E aqui, registrar que não se trata de exagero, de trabalho escravo ou de sobrecarregar ninguém, mas no que as pessoas conseguem produzir de fato, elas têm produzido muito pouco. Também não estou nem entrando na questão da dispersão, da rede social, da falta de responsabilidade ou de clareza das entregas. O ponto é, sim, as relações trabalhistas, eu diria até de maneira diferente. O profissional do presente, o adequado, ele nem é aquele que busca a empregabilidade, mas é aquele que busca a trabalhabilidade, ou a empregabilidade para a sua competência. É aquele que sabe buscar trabalho. Esse profissional tem muito mais futuro do que aquele que busca o emprego, porque haverá de encontrar trabalho. Mas como assim, Fábio? Como é que eu vou achar um trabalho de 3 horas? Isso não paga a minha conta. Existem hoje várias plataformas de freelancers para passear com o cachorro, para descer a uma ação de baixíssima complexidade, até para desenvolver softwares, para fazer vários tipos de trabalho. Você será contratado pela hora do seu trabalho. Então, na medida que você organiza a sua vida e a sua carreira, para dizer assim, olha, se eu trabalhar 6 horas por dia, 2 horas para a plataforma X, 3 horas para a plataforma Y e 1 hora para a plataforma W, vendendo meu serviço, entregando com consistência, então você terá uma programação do valor financeiro que você vai receber pelas horas que você consegue trabalhar, e se você tiver uma entrega mínima de qualidade, pode ter certeza que não vai faltar trabalho. Se isso for no campo da tecnologia, naquelas situações que eu descrevi lá atrás, então definitivamente não vai faltar trabalho para você. Agora, aqui há uma inflexão em relação ao modelo mental, a aspiração emocional. Infelizmente, nós somos uma sociedade que continua alimentando o sonho do emprego, que cada vez menos existirá dessa maneira regulamentada e falsamente segura, porque as empresas estão competindo com o mundo. A não ser que você seja um artesão, um escultor, que você faça uma confecção única, ou enfim, seja um escritor fantástico, ou um produtor de arte, ou enfim, algo desse gênero. Essa lógica do emprego, ela tende a cair, porque as empresas estão concorrendo com o mundo e o mundo tem reduzido o seu custo. Na Europa tem sido muito comum a contratação de freelancers. Inclusive, quando eu estava no Reino Unido em 2017, uma conversa muito interessante com um executivo cujo filho era freelancer, trabalhava no Reino Unido, mas era empregado por uma empresa americana, recebia na sua conta como freelancer, não pagava nenhum imposto, porque recebia, inclusive, em moeda Bitcoin, mas vamos imaginar que a pessoa receba na sua moeda local e pague imposto, não pagava previdência social. Então, se aquele profissional tivesse um problema de saúde, ele precisaria ir num posto de saúde britânico, em Londres, e ele não estaria contribuindo para aquilo porque ele não pagava previdência social. E ele morava na cidade de Londres,
os seus filhos teriam que estudar numa escola britânica. Então, nós temos uma questão da mudança do mundo do trabalho, pessoal, que vai impactar, inclusive, a lógica dos estados, das cidades, dos países, da tributação. Nós estamos no meio desse movimento. Então, a gente está meio como um sapo ali, numa água que está quentinha, mas ela começa a se aquecer e todos, profissionais, estudantes, gestores públicos, parlamentares, todos terão que se adaptar a essa nova realidade. Então, a dica que fica muito forte para vocês é: organize a sua vida para receber em horas. E se você tiver uma oportunidade de emprego que será cada vez menor, ótimo, avalie se vale a pena. Inclusive à luz da perspectiva de qualidade de vida, do tempo que você dedica à sua família, aquilo que você gosta, você poder ter uma aula de desenho, enfim, ou de música, ou de língua, daquilo que você prefere. E aí, hashtag fica a dica, né? A questão da língua é fundamental nesse processo, porque realmente, seja que língua for, é claro que o inglês é uma língua universal ainda, você ter uma fluência, uma proficiência nessa língua, vai te dar uma vantagem competitiva gigante. Mas hoje, repito, o bom profissional, especialmente na área tecnológica, tem oportunidade. Então, imagine como você vai gerar renda, imagine como você vai gerar renda em horas, imagine que tipo de qualificação você precisa ter. Tenha um senso crítico agudo em relação ao curso superior. Não acredite que o curso superior será um fator de ascensão socioeconômica imediato. Muitas vezes, aqueles que se dedicam a fazer um curso técnico de 2 anos têm muito mais empregabilidade do que alguém que faz um curso superior de 4 anos, porque as empresas estão contratando muito mais nesse foco da entrega do que no foco do diploma ou do certificado de tempo longo. Pode passar, por favor, Paulo. Bom, esse é um dado muito interessante, né, nos últimos 25 anos, dos novos empregos nos Estados Unidos, né? Um terço dos novos empregos gerados nos últimos 25 anos foram de tipos que nunca existiram antes, ou quase não existiam, em áreas como TI, fabricação de hardware, criação de aplicativo. Então, olha que interessante esse movimento nos últimos 25 anos. Um terço dos empregos gerados foram de funções que não existiam antes. E eu acredito que isso vai aumentar muito nos próximos tempos, dado o aumento da complexidade, da diversidade de possibilidades, eu diria do super nicho, da super especialização. Então, se você não vai ser um profissional sistêmico, você vai atuar em parte do processo, haverá espaço para que você faça isso e haverá cada vez mais espaço para vários tipos de profissões. O que me parece é que os cursos superiores hoje e os cursos técnicos hoje oferecidos pelo mercado não estão enxergando ainda esse futuro na velocidade com que ele está aterrissando no mundo real. Mas o fato é que novas capacidades serão cada vez mais acessíveis a todos. A gente tem hoje o conhecimento infinito à nossa disposição na internet, em vários cursos. Eu falo de desenho, por exemplo, porque eu gosto muito de desenhar e comprei na internet já 3 cursos de desenho com 3 dos maiores especialistas do mundo, pessoas que eu admiro demais. Paguei R$75 para cursos de 6 horas, né? Mas são 6 horas incríveis, de muita consistência, mais ou menos ali 15 minutos a 20 minutos cada hora, e com exercícios práticos de grandes especialistas. Isso era impensável no passado, né? Você ter um infoproduto dessa natureza. Então, aquilo que você quer, aquilo que você curte, aquilo que eu faço por prazer, mas aquilo que você quer adquirir de conhecimento para a sua vida profissional, pode ter certeza que existem soluções muito acessíveis, fora da lógica do ensino formal, que te certificam e que demonstrarão para aquele que vai contratar o seu trabalho ou te contratar como empregado, que sim, você tem essa habilidade que você desenvolve. Pode passar. Esse estudo já é mais antigo da McKinsey, mas assim, foi feito na França, né? E falava da internet. Destruiu 500 mil empregos, gerou 1.200.000 empregos e um aumento de 700 mil empregos para cada trabalho que foi destruído. Então, eu acredito muito que essa lógica vai ser mantida dessa maneira. Pode passar.
Bom, a questão dos dados é um outro planeta que a gente mencionou ali quando eu fiz aquela descrição das profissões na área de TI, mas realmente, gente, especialista para dados, gestor de dados em níveis de complexidade do mais básico até o mais complexo, é um lugar também como dica para aqueles que tiverem curiosidade e interesse, muito interessante. E assim, procura na internet cursos de especialista em dados, curso técnico para dados, e vê o que e se apropria do conhecimento de que tema é esse, de que assunto é esse, faça um curso de menor duração, busque em plataformas cursos gratuitos, e assim você sente a sua ambiência com o tema. Isso para qualquer área do conhecimento hoje é cada vez mais viável, né? E é interessante isso, porque talvez o grande problema, paradoxalmente, sejam as famílias, né? Seja a expectativa de pais e mães por um curso formal, e eu advogo a importância dos cursos formais, para que eles possam, de fato, o filho possa ter essa liberdade, essa licença de buscar o conhecimento onde ele está, ainda que não tenha uma assinatura tão nobre, ou o certificado não pareça de tanta qualidade, mas hoje você tem muitos cursos de qualidade, inclusive por organizações que não são tão famosas assim, né? Acho que a Clauzi perguntou em relação a BI, né, que é o Business Intelligence, ou dashboards que geram oportunidades. Sim, eu coloco isso na categoria dados, né? Existem os analistas de dados, e aí entra também o especialista em UX, que é a experiência do usuário, o designer. Hoje você tem essa integração entre funções técnicas de uma maneira muito interessante, né? E eu vejo vários profissionais com uma formação básica em design, que evoluíram, inclusive, para serem bons programadores com essa experiência de design, ou o bom programador que tem que se especializar. E quando eu falo especializar, não é fazer um curso de um ano, não é essa especialização lato sensu clássica que a gente está falando, mas talvez um curso de 60, 90 dias, enfim. Essa flexibilidade, né, que é o que move hoje o mundo do trabalho, o mundo profissional, o mundo da qualificação profissional, é muito diferente da lógica com que tudo aconteceu nos últimos 3, 5, 10, 15, 20 anos para trás. Pode passar, Paulo. Bom, isso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela fez um trabalho fantástico de compartilhar conhecimento na pandemia. Logo no início foi a iniciativa da secretária Clauzi, como você abre a sua loja virtual, como você faz o registro do domínio, como você desenvolve um site, como você tira foto do seu produto e bota na loja virtual, como você faz a gestão de estoque, que plataformas estão disponíveis, né? Então, a tecnologia, aí no campo do empreender, eu entendo sempre que nós somos empreendedores de nós mesmos, mas para aqueles que já têm uma atividade empresarial, a tecnologia também contribui muito, né? E muito mesmo, gente. Olha, se você tiver uma estratégia digital de impulsionamento, de rede social, de conteúdo, você pode aumentar o consumo de um restaurante sofisticado em Nova Lima, ou de um restaurante básico em Nova Lima. Você tem várias maneiras de aumentar a renda através da tecnologia. E as ocupações autônomas, como eu falei lá atrás, eu acho que essas vão crescer muito. E, paradoxalmente, as ocupações autônomas vão dar mais segurança do que o emprego formal. A gente tem a cultura de mineração, de vale, de conseguir um emprego de vida toda, mas eu creio que isso será cada vez menos verdade ao longo dos próximos anos. Então, não estamos falando do fim do mundo, né? Pode passar, Paulo. Essa questão de inteligência, de dados e qualificação de pessoas menos qualificadas, de novo, a qualificação hoje está aberta a todos, na internet. A prefeitura não precisa ser a grande provedora de todas as possibilidades, porque nenhuma prefeitura, nem a de Nova York, nem a de Paris, nem a da cidade mais rica do mundo conseguiria ser. Não faz sentido esse papel, mas sim uma orientadora, que é hoje o que a Secretaria tem feito com programas como Lidera e como outros tantos, orientando, e como aquele espaço também físico que tem lá na Secretaria, orientando como se qualificar. Isso é algo muito importante
mas hoje o acesso ao conhecimento infinito está disponível a todos nós. Pode passar, por favor, Paulo. Assim, para dar um exemplo eu gosto desse exemplo porque ele é bem simples, né? O Google lançou esse programa da internet, SAAT, né? Amigos da Internet, onde as mulheres da área rural são treinadas para usar a internet e se tornam agentes locais que fornecem serviços nos vilarejos delas por meio de dispositivos habilitados. Então, para áreas remotas, de baixa qualificação, você também tem soluções muito interessantes e ricas, mesmo em áreas de muito baixa renda. Você tem, aqui você vê até a função de coletores de dados de campo para agência de pesquisa, agente de serviços financeiros, técnicos. Então, assim, coisas incríveis têm acontecido em áreas de extrema pobreza também, para a gente não falar que tecnologia é coisa só onde tem Wi-Fi, etc. Claro que onde tem Wi-Fi e uma prefeitura que tem estações de Wi-Fi, ela salta na frente em relação à oportunidade, porque muitas vezes o filho de uma funcionária de uma remuneração mais baixa, as pessoas falam, hoje todo mundo tem acesso ao celular, mas não é bem assim, porque o pacote de dados da mãe é limitado, a mãe também quer usar, o filho não consegue, e a gente tem problemas que vão ser resolvidos, eu acredito, nos próximos anos também, de maneira a universalizar o acesso à internet, e situações como essa que a gente está vendo na Índia me dão muita esperança, me animam muito da gente conseguir resolver o problema mais complexo da sociedade, que é o desnivelamento, né? Incluir isso no social. Clauzi está lembrando aqui que Nova Lima tem um cowork público. Pode passar, Paulo. E isso é muito importante. Então, o espaço acelera, bem lembrado. E é super importante, é super inclusivo, né? Quem tiver olhos para enxergar, que enxergue e use, né, os espaços que estão disponíveis. Então é isso, automação, plataformas digitais, outras inovações estão mudando a natureza do trabalho, essa natureza fundamental, como eu disse antes, existe uma questão de atitude, de modelo mental, de flexibilidade, de buscar trabalho, de organizar seu tempo em horas. Em vez de você jogar todas as suas fichas na expectativa do emprego, você jogar com a possibilidade de vender serviços em plataformas que contratem, e, claro, ali você tem que ter uma clareza muito grande daquilo que você entrega, se for no campo da tecnologia, muito interessante, se não existem outras possibilidades. Pode passar. E aqui é isso, né? Isso tudo que a gente está conversando gera um desconforto, gera uma ansiedade. A gente falou disso no nosso encontro quinta-feira passada. Existe uma polarização crescente, né, dessas oportunidades de trabalho entre empregos de alta qualificação e baixa qualificação. Existe desemprego e o subemprego também está aumentando muito. Infelizmente ou felizmente, não digo felizmente de todo, mas para quem não tem emprego, o subemprego acontece e ainda é alguma fonte de renda. Não é desejável, não é ideal, mas a gente tem visto muito em estudos que eu li, inclusive do Ministério do Trabalho, pessoas com uma qualificação maior do que a colocação que conseguem no mercado, o que gera uma frustração muito grande, especialmente entre jovens, né? E gera uma estagnação de renda. Essa crise também, que teve uma retração no PIB aí, estimada esse ano em quase 6%, variando entre 5% e 6%, ela também gera uma ducha de água fria em relação a esse jovem que está entrando agora no mercado de trabalho, mas o nosso lugar é o lugar de criar valor, de dar visibilidade à nossa competência, buscar toda a oportunidade de renda que a gente tiver, e essa ginga que é bem brasileira, esse jogo de cintura, eles vão nos dar resiliência e força para perseverar no encontro do nosso lugar, que vai chegar para todo jovem, né? Pode passar. Pode passar. Bom, esses temas da inteligência artificial, da robótica, né, que como eu coloquei lá atrás,
trazem essa promessa de mais produtividade, de mais geração de valor, de mais lucro para as empresas, de mais eficiência, mas não necessariamente de mais renda para as pessoas, né? Eu, sinceramente, vejo esse como o grande desafio da humanidade. Para vocês terem ideia, há 10 anos atrás, o próprio Bill Gates, né, que à época era o homem mais rico do mundo, hoje é o segundo, propunha taxar a inteligência artificial e os robôs, na medida em que o Estado não dará conta, quer dizer, se a propriedade privada se apropria da eficiência e do lucro numa escala que é infinitamente superior à escala do desemprego gerado por essa eficiência, o Estado não dá conta, orçamentariamente, de fazer jus à saúde, à educação, à assistência psicológica, geração de renda mínima, como a gente está vendo o grande debate no Brasil agora, desse Renda Cidadã, Renda Brasil, o substituto do Bolsa Família. Então, realmente, essa é uma questão do futuro. E o nosso lugar aqui, como apoiadores do jovem, do adolescente, daquele que está iniciando o mercado de trabalho, é dar as mãos para ele, encontrar o modelo mental certo para que ele busque o seu espaço através da sua competência, né? Então, esse é um debate do futuro do emprego e da tecnologia, que vai aumentar cada vez mais. Eu acho isso um dos temas mais relevantes que tem. Assim, quando a Bridge me pediu esse tema, eu fiquei muito satisfeito, porque realmente é um tema que a gente tem que debater, conversar. Cada um que está nos ouvindo tem que se encaixar, tem que ver o que faz sentido, se isso é de comer, de cheirar, como é que eu faço, como é que eu uso, qual que é o meu primeiro passo. Essas conversas que a gente tem que ter, e talvez aqui a gente até consiga ter um debate pequeno aí sobre um início de debate, né, para que a gente possa evoluir. Pode passar, Paulo. Pode passar. Então, de novo, né, reforçando aquilo que eu já havia dito, os trabalhadores independentes estão cada vez mais optando por oferecer seus serviços em plataformas digitais, e aí eu cito algumas aqui norte-americanas, e no processo desafiar as ideias convencionais sobre como e onde o trabalho é realizado. O que é o ponto, né, gente? Eu falo sempre, se quando a gente vai pendurar um quadro na parede na nossa casa, né, a gente emerge em nós a visão de uma furadeira. Você está me ouvindo bem, Paulo? Porque a Clauzi ela saiu, deve ser para resgatar ali. Então, você criou a ilação de que um furo na parede é a única solução para pendurar o quadro. E existem outras formas de pendurar o quadro. Então, o grande problema é que o jovem, mesmo aquele que é motivado, que é acima da média, ele é criado para conquistar certificados e não para entregar valor. Ele é criado para ter uma trajetória de conquista de diplomas. Me formei no primeiro grau, me formei no fundamental, me formei no médio, me formei no técnico. E, na verdade, essas formações elas não serão suficientes por si, algumas delas, para sustentar uma vida de 30, 40, 50 anos de atividade laboral, não necessariamente como empregado. Então, na medida em que você na medida em que você busca uma unidade organizacional, empresa, para conseguir um emprego, muitas vezes você vai se ver frustrado. E existem diversas pessoas dentro das empresas ou empresas que gostariam de ter acesso a 10 horas do seu trabalho por mês, em vez de 8 horas por dia. E você pode ter um conjunto de entregas dessa maneira. Então, realmente, reorientar a sua carreira para isso é uma maneira inteligente de se preparar para um novo mercado de trabalho que já existe, que já começa a acontecer, mas que, às vezes, por não ser parte do nosso modelo mental, ele não acontece. Pode passar, Paulo. Já falei desse desafio, né, dessa incerteza e os benefícios desse novo tempo. Pode passar. Os mercados de trabalho estão sob pressão, o talento está subutilizado, desemprego e subemprego são altos no mundo inteiro. A tecnologia, pode passar, gera mais oportunidades. E às vezes o local que a pessoa está, ela não tem tanto acesso,
mas a internet seria o lugar onde a gente realmente se realizaria. O uso da rede social, especialmente o LinkedIn, né, que infelizmente a maioria das pessoas não usa, mas que é a grande plataforma de visibilidade profissional, que as pessoas usam o Instagram e Facebook para ficar postando a foto da comida, da amiga, da música, etc. Enfim, do seu entretenimento, e alguns mais inteligentes ou mais antenados com a questão profissional usam como uma maneira de valorizar e enaltecer as suas características, os seus talentos, ainda que seja algo que seja pessoal, mas que é um valor que você tem. O LinkedIn é a grande plataforma de identidade profissional. Recomendo a todos que estão aqui, que se não tem ainda, abram o seu LinkedIn. Pode passar, Paulo. Aquilo que eu disse no começo, sistemas educacionais não acompanharam a natureza mutável do trabalho. Infelizmente, esse é o grande desafio. Eu diria mesmo um problema que resultou em muitos empregadores dizendo que não conseguem encontrar trabalhadores suficientes com as habilidades que precisam. Na verdade, hoje as empresas estão formando as pessoas para se adaptarem às suas reais necessidades, né? Poucas faculdades estão entregando isso. No mundo da tecnologia, isso é uma verdade absoluta. Você pode ter uma ótima formação, mas quando chega lá, você se adapta às características do desenvolvimento do produto, etc. Pode passar, Paulo. Pode passar. Bom, pode passar. Eu gosto desse indicador, né, do aumento de produtividade desde que a máquina a vapor foi utilizada. A máquina a vapor surgiu para tirar a água do fundo das minas de carvão, e quando perceberam que ela tracionava uma energia poderosa, resolveram colocar a máquina como substituto de força, né, motriz dos cavalos. Depois botaram aquilo num trilho, virou trem. Depois botaram aquilo num barco, virou um navio com motor. E isso aumentou o giro, a velocidade do giro de riqueza do mundo. E, enfim, produtividade são coisas práticas que aumentam o giro da velocidade, a velocidade da produção, da distribuição, enfim, do acesso. A internet multiplicou isso por milhões, e assim o mundo vai mudando, sempre aumentando a sua produtividade. Pode passar, Paulo. Pode passar. Acabou, Paulo? Pois é, acho que acabou. Então é isso. Bom, eu quis compartilhar insights aqui bem práticos com vocês. Deixa eu colocar aqui a minha câmera. Vou colocar à disposição para bater um papo aí. Se alguém tiver, enfim, quiser trocar uma ideia sobre o que a gente acabou de conversar. Ô, Fábio, eu queria começar então os trabalhos. Eu estava até conversando com o professor Mada, que também dá aula na escola do Sebrae aqui de Nova Lima, que está nos assistindo, que agora com o novo ensino médio tem a possibilidade de itinerários formativos. E você acredita, você que já foi diretor do Sebrae, que pode ser uma grande oportunidade para uma escola como a nossa, ter itinerários formativos na área da tecnologia? Sem dúvida nenhuma. De maneira incrível, né? Porque a escola do Sebrae, ela se destaca no Brasil inteiro pela excelência do que se faz aqui em Minas, né? Foi uma criação do ex-presidente da FIENG, Stefan Salege, com quem eu tive a honra de trabalhar, fui chefe de gabinete dele na FIENG. E a escola ter um itinerário tecnológico seria maravilhoso, né? E aí seria algumas escolhas, né, Paulo e Marden, ali de percursos, talvez, porque hoje você tem um full stack pleno ali, e com 6 horas todo dia durante o ano você forma um ótimo profissional. Mas isso ocuparia o tempo todo do percurso ali, do contraturno, à luz das características do MEC, né, que está dando mais espaço para o itinerário. Então, a gente fazer algumas escolhas, ou trazer um cardápio de possibilidades tecnológicas para que os alunos pudessem fazer algumas escolhas, e mesmo que no itinerário tecnológico você tenha algumas escolhas, e depois a lógica do Sebrae de empreender ou de aplicar como negócio naquelas trilhas ali tecnológicas. Eu vejo na tecnologia mais de uma dentro do mesmo itinerário,
Mas no seguinte sentido, o aluno escolhe uma e nela segue e depois aplica. Escolhe outra, nela segue e depois aplica. Eu acho que é uma experiência incrível que vocês podem ser beta testers aí em Nova Lima. Bacana demais. Pessoal, está aberto para perguntas. Eu vou ver no chat se tem mais algumas aqui. Eu lembro, até aproveitando enquanto a gente aquece aqui, eu lembro há uns 3 anos atrás, quando a Clausi estava para lançar o Lidera e falava das conversas sobre o futuro do trabalho, e que ela ficava super preocupada, né? Como é que vai ser o futuro, descabelando, logo quando ela entrou como secretária de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, né? E é bom te ouvir, que dá uma acalmada. É lógico que tem a preocupação, principalmente com a questão da automação da robótica, mas te ouvir também nos mostra que é possível caminhar lado a lado. É lógico que é uma discussão mais densa, né, como você colocou, muito difícil, mas te ouvir me deixa mais acalentado diante da conversa com há 3 anos atrás, que ela falou, nossa, como é que vai ser e tal, e como colocar isso para a comunidade, né? Como colocar isso para a cidade como um todo, que a gente precisa mudar o modelo mental dessa coisa eu quero meu emprego garantido, eu quero a minha vida mineração, eu quero minha vida como servidor público. Eu acho que é muito mais, viu, Paulo, uma questão de orientação do jovem, porque a capacitação dele não é difícil para as necessidades desse presente que o futuro se tornou. Então, eu acho que o papel está muito nas famílias, no poder público, nas escolas, de se atualizarem e orientarem o jovem a buscar por si o lugar da competência que ele pode adquirir, ainda que fora da escola, e de uma maneira diferente de se oferecer no mercado do que necessariamente pela necessidade de grandes elaborações curriculares, enfim. Não creio que precisa de grandes estruturas. Mas é uma sociedade que está mentalmente envelhecida, né? E que não está sabendo acompanhar essa mudança que está em curso. Mas eu acho que o jovem ele sempre tem uma capacidade inata de se conectar com o que está acontecendo, de perceber o movimento, de ter um faro intuitivo para se atualizar. Isso sempre foi assim na história do mundo, e o jovem inova, ele tem a vontade de mudar, de fazer a diferença, então acho que vai dar certo. Agora, a minha grande preocupação é com uma massa, né, que talvez por falta de orientação, de uma estrutura familiar ou de oportunidade de acesso à informação, vai demorar mais. E nesse mundo, quem demorar mais vai ficando para trás, né? Bacana. A Liliane colocou no chat aqui que na semana passada você tinha dito sobre a rapidez dos ciclos de mudança nessa nossa sociedade líquida. O que dizer nesse sentido aos jovens que estão participando dessa live, na perspectiva de reinvenção permanente de si mesmo? Eu acho que eu tangenciei esse tema em alguns momentos ali dessa conversa, e é isso, é não ter uma obsessão, não fazer do nome do curso superior a sua identidade profissional, saber se atualizar, saber que é o lifelong learning, né? É um processo de aprendizado pela vida toda. Não que você tenha que ficar o tempo todo aprendendo, mas você organizar a sua vida para ciclos ali de 5 em 5 anos, onde você se atualiza, e eu acho que é por aí. Bacana. Quem tiver mais alguma pergunta, nós estamos à disposição. Eu vou aproveitar enquanto a Marta quer falar. Pode falar, Marta. Fábio, obrigado. Foi ótima a sua fala. Parabéns. Obrigado, Marta. E uma das coisas que casa muito com sua fala, e é um conceito que eu aprendi recentemente, é o de curadoria, né? Curadoria. Verdade. E eu acho que esse mundo que a gente tem que viver agora, né? Nós vivemos nesse mundo de curadoria do conhecimento, né? Onde nós somos gestores do nosso conhecimento, até mesmo com essa mudança no ensino médio, o estudante, o jovem, ele passa a ser curador do conhecimento dele, ele decide o que ele quer
aprender, qual a linha que ele quer seguir entre várias opções. As coisas não vão estar não vão ser mais mastigadas, né? Então, cada um vai ter que fazer o seu caminho, o seu aprendizado. E reforçando isso que você falou, essa mudança de mindset é fundamental. Né? Hoje, nos dias de hoje, a gente tem que acabar com essa ideia desse emprego realmente de 8 horas, horário para chegar, horário para sair, tarefas bem definidas, né? Que eu acredito muito nisso, que esse tipo de trabalho, de emprego, para o futuro não vai existir mais. A gente tem que estar aí buscando conhecimento e sendo curador de todo o nosso conhecimento. Eu concordo demais com essa coisa do curador, né? Eu entendo que isso tem a ver com propósito, você identificar aquilo que você curte, que você gosta, que você acredita e correr atrás, porque não adianta você estudar porque os pais mandaram, cumprir as suas tarefas, ter o diploma e não saber por que você está fazendo aquilo que você faz, né? Então, realmente, de novo, o propósito é quando não existe distância entre paixão e obrigação dentro de nós. E poucas pessoas têm um propósito claro na vida, porque também, infelizmente, nossos pais não nos ensinaram a sonhar, nem a ter propósito, a maioria. Mas nos ensinaram a perguntar que vestibular a gente ia fazer. Então, e as redes sociais também, ela traz um viés de confirmação daquilo que a gente curte, gosta, e nos fecham em ciclos cada vez mais restritos, né, de preferências, confirmando aquilo que a gente já tem por opção. Então, realmente, o jovem que corre atrás, que é vibrante, que é autêntico e que acredita em algo e que se aprofunda naquilo, que busca estudar aquilo que acredita, que gosta, ou que conversa com a sua vocação para descobri-la, para fortalecê-la, vai estar fazendo essa curadoria que você bem mencionou, Marley. Bacana, Fábio. A Natália fez uma pergunta no chat, pensando nos jovens, em como a educação ainda é desigual no nosso país, como podemos interligar a tecnologia que está em constante, acredito que é constante atualização, mutação, com um sistema educacional tão retrógrado? Olha, assim, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas eu acho que a tecnologia que cada um de nós tem que se preocupar é aquela que é aplicada naquilo que a gente faz, né? Então, às vezes, uma vez eu ouvi uma frase assim meio irônica de que algumas pessoas querem mudar o mundo, mas não querem arrumar a própria cama, né? Então, tem muita fala politicamente correta e verdades para os outros, mas não faz a sua parte em relação ao esforço. Então, eu diria assim, é um problema sério de política pública para que a sociedade reflita, sim, mas sobre a tecnologia que o jovem tem que se conectar é aquela que faz sentido com aquilo que ele faz ou aquilo que ele acredita. Então, não existe a melhor, né? Porque às vezes a gente está sempre, puxa, mas o que vai dar mais certo? Onde eu devo priorizar a minha energia? Naquilo que você acredita, naquilo que resolve a sua primeira dor, naquilo que resolve o seu primeiro problema, né? Dor não no sentido físico, mas no sentido profissional. Se conecta, engenharia, não sei o que é, busca a tecnologia que faz sentido para você. Bacana. Enquanto tem mais pessoas aí pensando em perguntas ou em colocações, eu queria só dar um lembrete aqui que a gente iniciou a Oficina do Futuro, que é uma metodologia do SEBRAE para pensar o desenvolvimento da cidade, do que a gente quer como sonho da cidade, e é uma oportunidade para vocês jovens participar. Amanhã a gente já está segmentado a oficina por temas, e amanhã, entre as 8 e as 10 da manhã, vai ser justamente o tema negócios digitais. O que a gente pensa de sonho para a cidade como ambiente propício para desenvolver negócios digitais. E aí a participação, só faz sentido a construção da Oficina do Futuro com a participação de quem é da cidade, e aí eu estou convidando cada um de vocês para participar. Então, amanhã, de 8 às 10 da manhã, com a facilitadora Edna, que é super bacana. Ontem foi o lançamento, hoje já teve a oficina direcionada para outros temas, e amanhã, entre 10 da
amanhã, eu posso compartilhar com vocês aqui no chat também o link para acessar e participar. E às 17 horas de amanhã também, a gente vai ter a comunidade de empreendedorismo para também pensar um sonho de cidade com essa temática do empreendedorismo. E aí vocês também estão convidados, todos aqui são alunos da escola, então mais uma oportunidade de contribuir para uma visão do que a gente quer para Nova Lima no futuro, tá? Alguém mais tem alguma colocação? Fantástico, muito bacana essa oficina do futuro. Parabéns. Eu acho que você está mudo, Paulo. Desculpa. Eu coloquei aqui no chat os horários e o link para os encontros, tá, gente? E alguém mais para sinalizar algo? Senão a gente... Paulo, meu Instagram é Fábio Veras _, se o pessoal quiser seguir lá, ou LinkedIn Fábio Veras de Souza com Z. Estou à disposição lá no Messenger direto, lá para conversar, dialogar com todos que vejam sentido nisso. Super obrigado pela oportunidade, mais uma vez, a você, a Bridge, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a secretária Clauzi, e esse prefeito incrível que é o Vitor Penido. Então é isso, gente. Amanhã temos Oficina do Futuro, 8 às 10 da manhã, 17 às 19. No dia 19, a gente tem a Oficina do Futuro, do Entretenimento e Economia Criativa, para quem tem interesse nessa temática, de 17 às 19. Às 19, no dia 19, a gente tem uma palestra sobre marketing, oferecida também pelo Sebrae, mas aí a gente vai trocando o WhatsApp e e-mail para passar essa programação completa, que é muito rica e tenho certeza que vai agregar muito para vocês, tá bom? Uma boa noite, agradeço o Fábio por esse tempo, agradeço a Liliane pela oportunidade, a Clauzi, e tenham todos uma boa noite. Abraço. Obrigado, boa noite.